Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério. Esse nosso encontro semanal nas noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana trazemos pessoas, assuntos que esperamos seja do seu interesse, a você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje vamos falar de trabalho voluntário, de solidariedade, de ajuda ao próximo. Estamos recebendo aqui dirigentes da Fundação Solares de Sete Lagoas, gente de Sete Lagoas trabalhando em benefício do próximo. O Tiago Valgas, que é o presidente, e a Stephanie Oliveira, que é a coordenadora do grupo de jovens. A Fundação Solares foi criada em agosto deste ano, mas já está cheia de projetos e mais do que projetos, está cheia de ações, isso aqui é o mais importante. Projetos são importantes, sim, mas a partir do momento que eles se tornam realidade, e é isso que nós podemos ver. Tiago, eu começo cumprimentando você, seja bem-vindo aqui, e pergunto, o que levou você, a sua família, os seus familiares, a criar a Fundação Solares? Boa tarde, Rosalvo, boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Rosalvo, a gente começou a perceber, que a nossa cidade, Sete Lagoas, existem muitas pessoas que realmente necessitam de ajuda do próximo. A gente circulando pela cidade, a gente começou a perceber que há muitas pessoas carentes na nossa cidade. Então, eu com alguns familiares e amigos, montamos a Fundação Solares, no qual nós pretendemos trazer diversas atividades sociais para as pessoas de Sete Lagoas que necessitam de ajudas. A gente já começou algumas campanhas, que já estamos colocando em prática, já para estar beneficiando as pessoas que nós iremos direcionar a ajuda aí que elas precisam. No decorrer do programa vamos falar especificamente sobre isso e também sobre o trabalho que você está fazendo com as vítimas lá da barragem lá em Mariana, inclusive você esteve lá pessoalmente, Isso. Stephanie, você é muito jovem ainda, O que leva uma jovem como você, que tem tanta coisa para fazer, e engajar num trabalho como esse? Boa tarde, eu principalmente acho que um dos motivos é do futuro ser dos jovens. Por esse mesmo motivo nós temos que começar a preocupar com a caridade, com a solidariedade ao próximo, às pessoas carentes. Realmente você falou uma coisa importante, porque o IBGE está projetando isso, Porque o Brasil, a idade média está aumentando, então o que vai acontecer? O jovem de hoje vai ser responsável pelos destinos desse país. Há uns 20 anos, Sim. E ele tem que estar bem preparado. Por isso mesmo a gente está com um projeto de trazer os jovens para a nossa sociedade, para ficar ativo. Porque, infelizmente, hoje em dia o jovem não está muito ativo. Então, vamos procurar aproximar os jovens de Sete Lagoas para a nossa sociedade. E você fala a linguagem do jovem, fica mais fácil, Você conhece os gostos, os costumes, Tiago, quando se fala um trabalho como esse que vocês estão fazendo, longe de mim querer colocar qualquer senão em relação a isso, mas geralmente as pessoas lembram de duas questões. A primeira, que é simplista demais, isso é obrigação do governo, o governo que faça para lá, se não fizer eu não tenho nada com isso. E segundo, é uma outra questão que aí eu acho mais séria. Não se estaria fazendo assistencialismo puro e simples e com isso as pessoas se acostumaram a ganhar as coisas e não lutar para conseguir? Qual que é a sua visão em relação a isso? Na verdade é o seguinte, Rosalvo, hoje nós temos um governo deficiente, as pessoas aí, nós estamos vivendo hoje um momento de crise em todo o Brasil, nós que vivemos num governo no qual é envolvido com corrupção, no qual as pessoas hoje estão tendo dificuldade de sobreviver no nosso país, E quando a gente fala assim, era uma obrigação do governo, O governo hoje, o que a gente sente é que a maioria das pessoas do nosso país estão abandonadas, A gente tem as classes sociais e aquelas pessoas que estão na parte de baixo da pirâmide da classe social, essas pessoas parecem que foram esquecidas pelo governo, As pessoas hoje estão carentes, inclusive, dos próprios políticos, na nossa própria cidade. A gente não vê hoje um vereador na rua, a gente não vê um vereador nos bairros. Você vai ver. Ano que vem vai aparecer muita gente boa, vai aparecer muito político aí na rua abraçando os meninos, abraçando as crianças. Só que no restante dos outros anos, a gente não vê isso, Então no ano de campanha, aí sim, aparece muita cesta básica, aparece muita ajuda às pessoas que necessitam, mas
no demais, as pessoas se sentem abandonadas. E quando a gente fala assim da pessoa correr atrás, hoje o cenário que nós vivemos é um cenário de total escassez em relação ao emprego. Né? As empresas estão mandando as pessoas embora, são demissões em massa. Né? Eu recebo muitas ligações de pessoas me solicitando que indique algum emprego, alguma empresa que esteja precisando de pessoas para trabalhar, porque a dignidade do homem vem do trabalho. Como é que o homem sustenta a sua família? Né? Como é que o homem... Ontem eu participei de um programa e eu até levantei uma questão que foi em relação à conta de energia da Companhia de Energia do Estado de Minas Gerais, a CEMIG. Né? Porque eu tive essa semana lá no centro de atendimento e me deparei com uma senhora de aproximadamente 70 anos de idade, né? Uma pessoa humilde, simples, no qual ela me informou que habita em um barracão de 4 cômodos com um filho, né? E a conta dessa pessoa veio R$288. Para uma pessoa que é assalariada, para um pai de família que trabalha num alto forno, né? Que é assalariado com o salário mínimo que se tem hoje no Brasil, 40% da renda da pessoa foi comprometida somente com energia elétrica. Aí como é que a pessoa vai ter o restante das condições básicas de sobrevivência que está escrito na Constituição, como moradia, saúde, educação, com R$400? Lazer. E é importante também. É difícil, né? As pessoas hoje não vivenciam isso no Brasil mais. E a nossa cidade, não adianta dizer, não existe. Existem sim pessoas que vivem em condições de miséria na nossa Sete Lagoas. Mas a impressão que passa pra gente, Tiago, é que as pessoas estão invisíveis à população. Você não vê, não tem esse contato mais próximo, mas sabe que existe. O que está acontecendo, afinal de contas? Na verdade, sabe, Rosalvo, parece que as pessoas estão muito ocupadas para pensar, né? Estão muito ocupadas para se preocupar com o próximo. Uma das nossas campanhas agora, que é a nossa primeira campanha, ela é voltada também para uma instituição muito importante da nossa sociedade, que chama-se APAI, né? Hoje fala-se muito em preconceito contra homossexuais, contra os negros. Infelizmente, realmente, a gente sabe que ainda existe. Por parte de algumas pessoas que não têm cultura, né? Não tem humanismo. Mas, na minha opinião, hoje, o maior preconceito que existe entre a sociedade é contra os deficientes físicos e os portadores de necessidades especiais. São pessoas que estão ali esquecidas pelos demais. E quem abraça essa causa hoje chama-se APAI. E direto a gente está ouvindo falar, a APAI está passando por crise financeira, a APAI está próximo de ser fechada. Imagina só o que representa para uma sociedade uma instituição como a APAI hoje fechar as portas. São 600 famílias atendidas, né? 600 famílias atendidas. Eu posso falar com clareza, Rosalvo, porque eu tenho um sobrinho que ele é portador de síndrome de Down. Na verdade, eu só tenho ele como sobrinho e é o xodó da família. E graças a Deus, a minha família hoje, a minha irmã, o meu cunhado, eles têm condição hoje de dar uma vida, né, sustentável para o meu sobrinho. Então ele tem acompanhamento de psicólogo, de fonoaudiólogo, de professores e educadores especiais. Agora, o que a gente falou agora há pouco, e o pai de família que é assalariado e tem uma criança nessa situação, né? Se uma instituição como a APAI não for ajudada, um pai desse de família, né, vai ficar, como se diz, a ver navios, né? E é bom que se diga, é claro, acho que de conhecimento geral, essas crianças são muito bem assistidas na APAI, são funcionários muito capacitados para fazer. Um trabalho maravilhoso, Rosalvo. Quem não conhece precisa conhecer. Eu já falei aqui outras vezes, inclusive entrevistei aqui o Vitor Braga e o presidente da APAI, o Kiko Raposo, que vai haver o leilão agora essa semana. Gente, tira um tempinho, 10 minutos do seu tempo, uma vez só. Entra lá na APAI, fica lá, não fale com ninguém, apenas olhe, apenas observe, você vai sair de lá uma pessoa melhor. Não, com certeza. A Jaqueline, que é a diretora do APAI hoje, ela faz um trabalho lá maravilhoso. Quando nós levamos para ela o objetivo da nossa campanha agora de fim de ano, ela se mostrou muito satisfeita, porque, segundo ela, havia 15 dias que ela e os professores do APAI estavam em reuniões discutindo como eles fariam a festa de fim de ano das crianças, porque o APAI não tinha verba para comprar o brinquedinho delas, né? Então, assim, para a gente ver hoje que o APAI necessita sim de ajuda. Recentemente, agora foi feito lá uma sala, segundo a Jaqueline, voltada para os alunos autistas, né? Que a obra está perdida.
Não tem como o aluno estudar. Por quê? Infiltração, as paredes estão mofadas. Inclusive, o dia que eu estive lá com ela, o corpo de bombeiros estava presente para interditar a sala. Então, ela até me fez um pedido: Thiago, se você conhecer alguém que é voltado para o ramo de construção, peça para ver se pode nos ajudar. Faça o pedido aqui, né? No ar. Pessoal, para você que está em casa aí, que está nos ouvindo, né? E faz parte do ramo de construção, né? É um proprietário de uma construtora, procura a PAI, dê uma forcinha lá. O pessoal está precisando, né, de reformar a sala que é voltada para os autistas. Porque a obra que foi recém-feita foi tão mal feita que a obra está perdida. Stephanie, você já votou? Ainda não, completei 16 esse ano. Ah, sim. Então vai votar pela primeira vez no próximo ano? Sim. O voto dos 16 até 16, 17 anos, completar 18 anos, é facultativo. Você já tem o título de eleitor? Não, ainda vou tirar. Vai tirar. Então você vai votar antes dos 18. Vou. E por quê? Que motivação você tem para votar antes de ser obrigada a isto? Primeiro que eu sou um cidadão. E o cidadão tem que estar ativo, sim, em sua sociedade. E como eu já havia dito, a gente é o futuro. Então vamos começar, desde agora, a participar desse futuro. Eu acho que todo jovem deve sim se interessar pela política. Todo jovem deve procurar saber mais sobre os candidatos e começar desde agora, desde os 16 anos a votar, para ficar ativo na sua sociedade desde agora. Porque se esperar até os 18, pode perder um grande tempo onde eles podiam estar fazendo algo a mais pela sociedade. Pois é, mas os seus amigos, suas amigas da sua faixa etária, qual é a visão que elas têm em relação a isto? Assim, eu sempre procuro a amizade parecida com os meus pensamentos. Certo. Todos Pessoas também têm afinidade. Sim, todos têm o mesmo pensamento. E eu espero também passar esse pensamento para os outros jovens que vão estar presentes na nossa sociedade, na nossa fundação. Claro, ainda está muito cedo. Você vai participar de uma eleição como eleitor em outubro do próximo ano. Faltam ainda mais de 10 meses. 10 meses praticamente. Mas em algum momento você já pensou, bom, o que eu espero de um candidato a vereador que mereça o meu voto? Você já parou para pensar sobre isso? Que não prometa algo que ele não possa cumprir. Acho que é o principal. E você percebe isso, se ele está prometendo algo que ele não vai cumprir? Você consegue ter essa percepção? Por exemplo, várias coisas que a Dilma prometeu, a gente vê que está faltando muito. Ela própria admitiu, né? Sim. E, infelizmente, esse é um tipo de candidato onde a gente não pode votar. Não podemos votar apenas por uma cesta básica. Temos que ter um fundamento certo. Até porque se você troca o voto por uma cesta básica, ou seja lá o que for, você não pode nem cobrar do cara depois. Você, não, eu já te paguei meu voto. É verdade. Não te devo nada. Sim. E, infelizmente, hoje, né, a gente sabe aí que isso aí acontece muito, né? E é um ditado que é muito falado por aí, que é a realidade. Cada povo tem um governo que merece, né? Então, a pessoa aqui que vota num candidato porque ganhou um saco de cimento, ganhou tijolos, né? É como você falou. Depois ela não pode lá na frente cobrar daquele candidato, porque ele vai escutar dele. Ele já pagou. Já paguei pelo seu voto, não é mesmo? E olha, gente, tem gente que não gosta, mas eu acho que uma das grandes coisas que aconteceram em Sete Lagoas nos últimos tempos foi a criação da TV Câmara. Sempre que eu posso, eu assisto. Assisto a TV Assembleia Legislativa, TV Senado, TV Câmara Federal, mas principalmente a TV Câmara de Sete Lagoas. Sempre que eu posso, eu assisto. E principalmente as sessões da Câmara, nas terças-feiras. Ah, pode achar que é chato, pessoal, mas, gente, é a forma, já que você não pode ir lá pessoalmente, você não precisa assistir, reprisa depois, reprisa em todos os dias da semana, assista. Você se lembra em quem você votou para vereador? Se o candidato em quem você votou foi eleito, você sabe o que ele tem feito ou não tem feito? Assista a TV Câmara. É uma forma de você saber a atuação. Mas, infelizmente, Thiago e Stephanie, o brasileiro não tem esse hábito, Está né? acomodado, infelizmente. Na verdade, hoje o brasileiro, ele está desacreditado com política. Apesar que ele vivencia política todos os dias. A gente vive política dentro de casa. Faz política o tempo todo. A gente vive política na escola, no trabalho. Mas quando a gente fala que é político voltado para a sociedade, o povo está desacreditado, né? Então, assim, igual eu falei, a gente não vê o político hoje na rua,
né? O político promete e não cumpre, né? Então isso aí eu acho que as pessoas foram ficando um pouco desacreditadas, né? Eu tenho a minha dúvida, Rosalvo, se o voto no Brasil não fosse obrigatório, se alguém iria votar. Uma coisa, para mim, eu tenho uma grande convicção. Se no Brasil o voto fosse facultativo, teríamos políticos melhores. Com certeza. Exercendo os cargos. Isso com certeza. Porque iria votar quem realmente estivesse comprometido. Aí, voto facultativo, né, salários menores. Claro. Né, um vereador, por exemplo, se amanhã chegar uma proposta de que o vereador vai receber pelos seus trabalhos um salário mínimo, a metade não quer se candidatar. Isso aí é óbvio. Já é uma boa seleção natural. Já é uma né? boa seleção natural, com certeza. Porque se ele está lá pelo salário, então porque alguma coisa não anda muito boa, né? Justamente. Porque afinal de contas, ele pode ter a função dele vereador e continuar com o emprego dele normalmente, sem problema. Não são coisas incompatíveis. Mas infelizmente o que percebemos hoje, a gente está falando de vereador, mas isso vai para deputado, senador, tudo mais, virou profissão. Verdade. Realmente é uma profissão com uma altíssima remuneração e muitas regalias, e acaba de ser uma discussão agora que estão tentando derrubar um veto lá de um projeto que aquelas vantagens agregadas ao salário não eram contadas para esse estabelecimento do teto, agora elas devem ser contadas. O que acontece? Super salário de R$100 mil em funcionários de legislativo. Verdade. Quer dizer, quando o teto do salário do funcionário público hoje no Brasil é R$33.700, que é o salário de um ministro do STF. Mas os penduricalhos elevam esse salário a R$100 mil. Agora, será que isso vai ser aprovado? São eles próprios que votam. Com certeza não, né, Rosalvo? A gente vê aí, ó, é uma concepção minha. A entidade maior hoje, representativa do povo brasileiro, junto ao governo, chama-se Ministro do Supremo. Ele é indicado pelo presidente. Exato. Né? Então fica assim, quem vai investigar? Quem vai procurar onde está o erro? Né? Então fica assim. Exatamente. Né? E não deveria ser assim, deveria haver uma outra forma de ingresso, né? E não deveriam ser os ministros do STF, elas deveriam ser os parlamentares, lá na Câmara e no Senado. Justamente. Agora, o que está acontecendo hoje? O STF está assumindo um vácuo do legislativo e ele está legislando. Né? Agora, tem um outro lado também, uma percepção que eu tenho, que é a seguinte: esse povo todo que está aí, esses milhares de vereadores, esses milhares de deputados e 81 senadores que estão aí, não caíram do céu, eles foram eleitos, o mandato deles é legítimo, eles foram eleitos. Quem botou eles lá foi o povo. O povo, justamente. E aí? Verdade. Então realmente tem que ter essa consciência, né? Mas infelizmente a gente não percebe isso, né? As pessoas perguntam, em quem você votou na última eleição? Não lembro. Não Você se lembra. vai lembrar, né? A maioria não se lembra, Com né? certeza. Vou A lembrar. maioria não lembra. Se não lembra, não cobra. Verdade. Não é isso? Mas enfim, bom, vamos deixar Nem esses tem esse políticos. direito também. Exatamente, né? Mas vamos deixar os políticos para lá, vamos falar. Vai. Né? Pois é, mas aí a gente volta naquele ponto, né, Tiago? É muita coisa para fazer. Então vocês têm que fazer uma espécie de triagem, priorizar algumas ações. Como acontece isso lá no seio da Fundação Solaris? Olha, a gente procura, diante de pesquisas, né, a gente vê quais são as entidades, aquelas que realmente estão com a necessidade de ajuda. Por exemplo, a PAI a gente já vem acompanhando há um bom tempo, né? E foi uma solicitação, por exemplo, do Padre Fernando, da Paróquia Rainha da Paz, de que nós dessemos também um apoio ao pessoal do bairro Jardim dos Piquis. Por isso que nós estamos com a campanha agora no fim de Fernando ano. Maciel. Eu conheço só como Padre Fernando. Não, deve ser. Eu acho que é o único que tem em Sete Lagoas que esse nome. Eu conheço bem, é um amigo meu de longa pela cara data. é ele mesmo. Muito alegre, muito ele extrovertido. Então é esse mesmo. Ele é vocacionado para ser sacerdote. Justamente. Ele realmente é. Não estou dizendo que outros não sejam, mas Padre Fernando conheço há muitos anos. Aqui ele é 100% vocacionado. Então, a nossa campanha é voltada para a seguinte questão, né? Arrecadação de brinquedos e materiais escolares, né, para as crianças da APAI e do bairro Jardim dos Piquis. Né? Nós temos aí diversos pontos de arrecadação na cidade, tá? São empresários que colaboraram e cederam seu espaço das atividades diárias para que as pessoas de Sete Lagoas, né, que têm condição, possam estar lá levando um brinquedinho. Muita gente está me perguntando, Tiago, pode ser brinquedo usado? Pode, desde que esteja em bom estado. Né? E qual que é o valor dos brinquedos? Pessoal, não tem valor.
né? Para você, muitas vezes, um brinquedinho de R$5 é uma coisa insignificativa. Mas para uma criança carente, para uma criança com necessidade, aquele brinquedo ali vale mais do que R$1 milhão. Né? Então, assim, peço a vai toda... ser o único que ele vai ter, né? Justamente. Então, eu peço toda a sociedade de Sete Lagoas que poder colaborar, né? Pode citar as empresas, viu? Bom, fica à vontade. Nós estamos como ponto de arrecadação hoje Academia Compasso, Centro e Lagoa do Boa Vista, né, na Orla da Lagoa. Centro Rua Teoflotone, ali perto da Doutora Avelar. Isto. Laçance Cunha, perto da Laçance Cunha. Isso, justamente, perto da Laçance Cunha. Também ali, próximo ali também, a Polo Informática. Na mesma rua do outro lado, né? Na mesma rua Bem do outro frente, lado. Né? Uma em frente à outra, né? Academia Física, lá na Rua São José. Papelarias São Judas, na Praça 25 de Dezembro, lá no bairro Santo Antônio. Tá? Drogaria Americana na Rua Santa Juliana, as duas drogarias estão participando com a gente dessa campanha. A Brinquedoteca, que fica dentro do Mercado Municipal, lá no Mercadão. Tá? Temos também a Papelaria da Daiane, aqui na Avenida José Servo Soalheiro, também que está colaborando com a gente. E deixa eu lembrar aqui quem mais. São Compasso, e o pessoal do Postinho Santa Helena, em frente à Praça da Estação também, que nos cedeu espaço lá com muita gentileza. Bem central, né? É verdade. Bom, então já que você falou que os vasos em bom estado podem ser doados, eu vou conversar com as minhas netas. Eu tenho uma neta de 10 anos, uma de 7, ver se cada uma delas me dá pelo menos um brinquedinho. Nós agradecemos. Se aliás, não tiver, eu prometo que eu vou comprar um para doar. Aliás, nós não, né? As crianças da PAI e do bairro Jardim dos Piquis. Ontem, participando de um outro programa, algumas pessoas falaram, mas por que o Jardim dos Piquis, sendo que lá já tem uma associação? Pessoal, foi uma solicitação do padre Fernando, mas não quer dizer também que nós não faremos atividades para os demais bairros necessários. Tá? Então, o bairro Monte Carlo, né, o bairro Luxemburgo, aqueles que são líderes comunitários podem estar entrando em contato com a gente lá na Solaris, através do telefone 3776-2840. Vamos tá? repetir? Vamos, 3776-2840. Tá? É o telefone que eu atendo ali, está ali na minha mesa. E é o telefone da sua empresa ou é da fundação? Da fundação. Esse é destinado à fundação. Certo. Tá? Então a pessoa pode estar me ligando, Tiago, a gente queria ver com vocês a possibilidade de estar nos apoiando numa campanha X. A gente vai enviar pessoas da nossa equipe lá para estudar a causa, né, que foi solicitada, e se ela for viável, é lógico, nós teremos o maior prazer de estar ali colaborando, porque a nossa intenção é essa mesmo, ajudar toda a sociedade de Sete Lagoas que necessita de um apoio social. Isso é importante, né? Porque você precisa realmente avaliar a real necessidade, né? Justamente. O que acontece hoje? A gente, alguns anos atrás, a gente já fazia um trabalho, por exemplo, de cestas básicas. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente chegava na casa de uma pessoa, aquela pessoa estava tão necessitada que ela já tinha recebido referência e recebido ali das pessoas 2, 3 cestas básicas. E o vizinho do lado muitas vezes tinha necessidade, nós não sabíamos e ficava lá, né, sem receber nada. A outra questão da cesta básica também, a cesta básica do fim de ano. É interessante? Acho que é legal, mas a pergunta é, somente no final de ano? As pessoas que recebem a cesta básica no final de ano, o resto do ano não vai se alimentar não. Né? Então a gente tem essa preocupação também. A gente sabe que hoje há outras instituições também voltadas para isso, a Vila Vicentina mesmo recebe muita doação, né? Que continuem recebendo todas elas. E assim, o que a gente conta é com um pouquinho mais de solidariedade do povo sete-lagoano. É o que a gente falou aqui agora. O padre Fernando, no dia, me falou assim, Tiago, todo mundo quer doar, todo mundo quer ofertar, mas ninguém quer ir lá. Ninguém quer ir lá sentir. Então, para você que está em casa, aceite o convite do Rosalvo, né, visite a PAI. Você vai sair de lá com um coração assim, do tamanho de um caminhão, né? Tamanha emoção que você vai sentir ali, você vai ter uma outra reflexão sobre a vida, com certeza. E o trabalho que as pessoas fazem lá, são todos profissionais? Sim. Recebem salário para isso? Sim. Mas elas vão além. Eu não consigo, eu fui professor muitos anos, mas eu jamais consegui me imaginar sendo professor de uma criança com necessidade especial. Eu sou totalmente incapaz. Agora, aquelas pessoas se capacitam sim, se preparam sim, mas elas vão muito além. Realmente vale a pena, quem não conhece vale a pena. Vão além, sabe por quê, Oswaldo? Porque a informação que eu tenho, a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, ela cede alguns funcionários para a PAI. Professores da rede municipal que são cedidos para a PAI. Mas porém, se eu não me engano, acho que a mais de 50% são contratados. Paga os salários. Então as pessoas, esses 50% que não fazem parte da Prefeitura, segundo a PAI,
já tem 2 anos que não recebe 13º, né? Férias estão atrasadas. E não deixam de trabalhar. Porque trabalham com o coração. Stefana, ontem mesmo você era uma menina, era uma criança, né? Como é que você vê isso, chegar num lugar, dar um presente para uma criança que, se não fosse isso, o Papai Noel não passaria na casa dela? Desde pequena, eu sempre tive isso, de ajudar as pessoas. Sempre vem do coração. Isso sempre vem do coração. E com a ajuda da internet, a gente também amplia muito as nossas ideias. E sempre tive a oportunidade da minha família sempre compartilhar essas coisas comigo. Então, a partir dessas poucas coisas, eu já fui criando um pouco de aprendizado para estar agora aqui, nesse momento, com essas ideias. Bom, você vai participar da entrega desses brinquedos? Sim. Já dá para imaginar o que você vai sentir na hora? Assim, a gente, no momento, é só empolgação. Só que depois a gente já toma um baque quando descobre algumas histórias de algumas crianças. Já é um baque na gente. Tem que ser uma pessoa muito forte para estar ali presente. Realmente não é fácil, não. Muitas vezes a gente reclama da vida, né? Acha que a vida da gente é difícil. Vá num lugar desse. Eu mesmo reclamo. Claro. Todo jovem reclama, claro, mas ele depois... É da natureza humana. Sim, né? Nunca está satisfeito com nada. Exatamente. Nós estamos apresentando Falando Sério. Hoje, os convidados da Fundação Solares, o Tiago Valgas e a Stephanie Oliveira. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos.